Ouvintes, o que me chama a atenção no caso Vini Júnior não é o que está chamando a atenção de todas as pessoas. O que está me chamando a atenção é as pessoas estarem impressionadas. Aonde o Vinícius Júnior está? A Europa? Qual é o berço do racismo no mundo? A Europa. Claro, a xenofobia ela sempre existiu, tá? Desde os povos mais antigos, a xenofobia sempre existiu. Mas o racismo como nós conhecemos hoje nasce na Europa. Ela é o centro disso, o âmago. E as pessoas se impressionam por dentro da Europa terem atos racistas. E a única coisa que fica passando na minha cabeça é: tá todo mundo acreditando em propaganda mesmo, né, cara? Veja bem, sabe onde você conhece os homens mais machistas e misóginos do mundo? Machistas e misóginos de verdade? Dentro de ambientes feministas. Que isso, Spirit? Não, você tá sendo um cara louco. Não, eu não tô sendo. É dentro de ambientes feministas que, em prol dessa tal liberdade, homens que são realmente misóginos e não o que são chamados de misóginos muitas vezes, eles se infiltram e eles se aproveitam, abusam muitas vezes até sexualmente das mulheres, né? Fisicamente, psicologicamente. É muito complicado. É muito complicado. Por trás de todo esse pano de liberdade, você vê as coisas mais absurdas do mundo. Eu já vi relacionamentos BDSM, e todo respeito à comunidade BDSM, eu não estou aqui falando por mal, mas de caras ultra feministas, dos direitos femininos e que queimavam as namoradas. Davam choques elétricos nelas, proibiam elas de sair de determinada forma. Claro, é consensual. Eu não tenho nada contra atitude nenhuma que seja consensual. Mas é engraçado que a pessoa que vai buscar a escravidão, ela esteja em um ambiente que prega liberdade. E é isso que as coisas são. O mundo, ele é o que ele é. As pessoas são o que elas são. Pessoas não mudam, o mundo não muda. Desculpe, né, trazer essa informação em pleno 2023, mas as pessoas, elas não mudam. Pô, Espírito, tu não acredita na mudança do ser humano? Eu não acredito, eu acredito na evolução. Veja, se você é um cara vingativo, você pode ao longo da sua vida se tornar justo, cada vez mais justo, mas você nunca vai deixar de ser um cara que vai fazer a vingança. Só que você vai cada vez mais poldando para que esse ato de vingança ele seja o mais coerente, justo e proporcional possível. Mas você sempre vai ser um cara vingativo. Podem se passar 1000 anos. Por mais que pareça que você superou isso, não. Você só se tornou um cara mais justo nos seus atos de vingança, mas você continua vingativo. A Europa, berço do racismo no mundo, pode falar o que quiser, pode colocar as bandeiras que quiserem. No final, a Europa é o que é. As mulheres são os que são, os homens são o que são. E o foda é que a nossa sociedade hoje em dia, ela tem uma dissonância cognitiva da realidade. O que é isso? Todo mundo intrinsecamente sabe o que é certo e errado, mas coloca uma máscara e vai pro mundo. E todo mundo sabe como tem que se portar o mundo independente das suas próprias atitudes. O cara que é racista, ele pensa estar certo. Só que ele sabe que o mundo reprime essa atitude dele, então ele vai lá e coloca uma máscara e ele sai pro mundo para atuar que ele é liberal.
Mas basta você colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira e deixar o cara um pouquinho mais com raiva, que a Europa empolvorosa grita e chama o Vinícius Júnior de macaco. É porque no âmago da Europa, o racismo, a eurocentria, ela tá ali. Eu gostei que o Emmanuel Macron falou esses dias, foi a uma reunião na China e falou: a Europa ela não é representante dos desígnios americanos. Nós olhamos para a Europa como centro. E aí o mundo ficou chocado. Veja bem, a Europa ela era um cão submisso dos Estados Unidos, enquanto não tinha como deixar de ser. Agora que está podendo deixar de ser, a gente está vendo a Europa colocando as asinhas de fora. Por quê? Porque a Europa é eurocentrista, a Europa é supremacista, a Europa é racista e xenofóbica. Ela sempre foi e sempre vai ser. Intrinsecamente, a Europa acredita na sua superioridade. As pessoas são o que são. E por trás de toda essa bela bandeira existe a verdade, né? Eu queria falar uma coisa aqui agora, passou pela minha cabeça, mas eu não vou falar porque é muito pesado pro YouTube. Mas, senhores, isso não era para estar impressionando ninguém. Não era para estar impressionando ninguém mesmo. Agora vamos sair do macro e olhar no micro. Veja, tudo que está em cima é como que está embaixo. Pessoas também não mudam. Pessoas são o que são. Alguns acham que mulheres mudaram, homens mudaram, houveram sim máscaras melhores, mas o mundo continua exatamente igual ele sempre foi e vai continuar a ser exatamente o que ele sempre foi. Quando a gente traz isso para o macro, a gente traz para uma reflexão que é: você realmente consegue identificar o que é real de o que é propaganda? O que é real do que é alardeado? O que é uma pessoa sincera do que é um ator? Veja, na maioria das vezes as pessoas não conseguem fazer essa distinção entre uma pessoa que está falando a verdade, uma pessoa que está agindo pela verdade e uma pessoa que não é verdadeira. E isso tem um peso, não é peso 2, é um peso 3 na vida. Porque esse discernimento entre o que é verdade e o que é propaganda alardeada vai fazer a diferença se você vai ser gado ou não. Porque, por exemplo, quando você vê um pastor em cima de um púlpito e ele falando: me deu seus 10%, haja assim, assado e assim, assado, quase 100% das pessoas que estão sentadas ali acreditam naquilo que ele fala. Mas igualmente a ele não praticam. Se você começa a desacreditar do que as pessoas falam e começa a acreditar no que as pessoas fazem, o jogo começa a ficar muito diferente. Calma aí, grande pastorzão que está aí pregando o evangelho para mim. Eu tenho que fazer caridade para a igreja do meu dinheiro. Mas quando vem uma pessoa faminta aqui pedir dinheiro para a igreja, você que governa todo o dinheiro da igreja não faz caridade para a pessoa? Eu tenho que aceitar casar com aquela mulher ali, que é rodada, que é isso, que é aquilo. Mas você casou com uma virgem, seu filho casou com uma virgem. Engraçado. Por que você não começa a viver o que você prega? E aí quando você começa a ter essa percepção, você olha para as pessoas e fala assim: cara, tá todo mundo aqui acreditando no que ele está falando, independente dele não estar fazendo. E aí você olha para as pessoas e você descobre que o quê? Essas pessoas também não conseguem manter o padrão, porque elas inevitavelmente não acreditam naquilo que elas estão pregando mesmo, acreditam de corpo e alma. Então elas colocam uma máscara de santidade para poder ir. E aí o que você percebe nessas igrejas assim? Um ambiente de hipocrisia. Um teatro.
Quando você vai para uma igreja que ela é realmente mais bíblica e o pastor é uma pessoa séria que realmente vive o que ele prega, você vai começar a perceber que os seguidores são pessoas que vivem o que pregam também, não coincidentemente. E a diferença entre você perceber o que é uma atuação, o que é um teatro e o que é verdade é a diferença de você estar sendo extorquido em uma igreja evangélica e de você fazer parte de uma comunidade evangélica. Entre você estar sendo um gado e você estar sendo um membro. Essa percepção entre realidade e mentira, entre ilusão e verdade, entre a narrativa e o pragmatismo do mundo. Quando o patrão ele chega e ele fala, nós temos que trabalhar cada vez mais, é trabalhar 12 horas por dia, e trabalho, horas extras, e toma e faz e acontece. Mas você olha para ele e ele não é uma pessoa que reconhece isso, ele é uma pessoa que reconhece o QI, o que indica. Se você simplesmente acreditar no que ele está falando, você vai ser um oprimido dentro daquele ambiente de trabalho. E é o que eu estou querendo falar para vocês, senhores, o mundo ele é formado por máscaras. E as pessoas elas estão usando máscaras. Mas existem coisas que são verdade. O problema é, você precisa aprender a definir quem está usando o rosto e quem está usando uma máscara para parecer com o rosto de quem está usando o próprio rosto. Quem é o original e quem são as imitações baratas. Ah, ótimo, agora a Europa vai lá e vai fazer campanha de contra o racismo. A Espanha vai se manifestar contra isso. Vai? Mas isso vai mudar alguma coisa? Essa manifestação é verdadeira ou é falsa? Quem é você? Quando a gente começa a fazer essas perguntas, aí você começa a entender o mundo. Tudo bem, vai ser feita uma coisa, mas essa coisa ela tem fundamento, ela tem realidade ou ela é só demagogia? Na maioria das vezes, demagogia. Na maioria das vezes, demagogia. Faz muito mais sentido para um político dar R$600 por mês para a população ficar quieta do que fazer um projeto de 20 anos de educação e segurança pública que vai dar uma base, né, de uma resistência jurídica ao país, que vai trazer investimento interno e externo, fazer malha ferroviária, desenvolver indústria nacional, tornar o país concorrente a nível internacional, trazer indústria de fora para dentro, para contratar pessoas e melhorar o desemprego, melhorar a qualidade de vida, valorizar a moeda e dar um estilo de vida melhor para a população. É muito mais fácil dar R$600. Só que R$600 é demagogia, não resolve o problema real continua. Você só maqueia ele e coloca bonito. Eu lembro quando começaram as UPPs aqui no Rio de Janeiro, a primeira UPP deu certo pra caraca. O que o governador fez? Ele instalou mais 30 UPPs. Só que não abriu concurso, não tinha policiais novos. Então tiveram que pegar um número ínfimo de policiais e dividir cada um em uma UPP. O que aconteceu? Não tinha força policial para policiar dentro das favelas. O tráfico voltou. E a UPP ela é só uma máscara demagógica que aquele político usou para se reeleger, dizendo ser pró-segurança pública quando não era de verdade. E quem votou, quem acreditou, quem confiou no projeto é otário. Quem comprou a casa na favela porque agora está pacificada, mas só tem ali 10 policiais para, sabe, tentar pacificar uma favela gigantesca, é o otário que perdeu dinheiro por não saber entender o que é discurso e o que é verdade, o que é demagogia e o que é realidade. A priori, o caso Vinícius Júnior ele traz uma grande lição na vida. Não se importe com aquilo que as pessoas falam. Se importe com a congruência entre a fala e o ato.